Do mesmo ser que criou o tão aclamado Lloyd Fronteira, nasce o Qin Jiangshao, um estudante que se tornou o rei demônio Kratos, que no meio do seu discurso de guerra, decide parar todo o ataque e praticar a agricultura. Essa obra é muito foda, pena que tá no início ainda. Mas claro, antes de começar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para chegarmos finalmente aos 100 mil inscritos. Falta só 3 mil, pô. Dá uma força aí e faça parte da nossa comunidade de membros para receber conteúdo exclusivo toda semana. E então, mas é isso, agora vamos de obra. A história começa com o Lorde Demônio, sentado no seu trono, pensando que ele é o Qin Jiangshao, um aluno de pós-graduação da Coreia. E na verdade, isso é tudo que ele era antes, pois ontem mesmo ele acabou se tornando o rei demônio Kratos, o chefe final do jogo que ele amava jogar. E ele pensa que essa história até que é comum, pois o objetivo do jogo Paladin of Blood era reviver o antigo herói que havia adormecido. Mas ele não quer mais pensar nesse jogo, porque ele sabe que o problema agora é bem maior. E assim o seu mordomo aparece, chamando ele de Lord Kratos. E esse é o Aide Zephyros, de nível 15. E ele fala pra ele que os preparativos para a guerra estão prontos. E então nosso garoto vai olhando pra todo aquele exército de vários demônios gigantescos e também os principais 4 generais. O príncipe que bebe sangue, o Ashura, de nível 534. A monarca do gelo, a Sirge, de nível 531. O arquiduque da névoa, o Artok, de nível 555. E o tirano da rocha negra, o Baal, de nível 539. E encarando todos eles, o rei demônio Kratos começa a gritar, falando para que o exército demoníaco escute ele bem. E assim, todos ficam atentos a ele, enquanto ele pensa que essa guerra definitivamente deve ser impedida a todo custo. E já fala para eles que ele, Kratos, ordena todos os demônios, e a partir de agora, eles irão cessar o seu ataque e praticar a agricultura. O que deixa os 4 chocados. E eles começam a gritar muito putos, perguntando do que ele tá falando. Mas ele grita mais que eles, enquanto pensa que eles são muito assustadores. O que deixa os 4 completamente perdidos. E o nosso garoto pensa que se eles começarem essa guerra, ele com certeza será morto por aquele cara. E rapidamente a cena vai para uma torre. E nela, o sistema diz que ele iniciou a 20ª jogatina. E nesse momento alguém se levanta. E ele é o personagem jogável, de nível 9990. E assim é dito que ele se formou após cursar agricultura na faculdade, com a esperança de se tornar rico no futuro. E como ele era genial, ele se tornou o melhor do seu curso rapidamente. E ser o melhor aluno significa uma coisa. Isso ele lembra de um velho falando que ele era realmente inteligente. E ele deveria escrever sua tese também. E outro velho falando pra ele que o seu projeto é muito bom. E ele queria a sua ajuda. E outro velho falava pra ele ir lá e arar a terra. Enquanto ele pensa que sim, ser o melhor aluno significa que ele virou o escravo de elite. E ele é completamente sem força de vontade pra fazer nada. Ele se pergunta que tipo de merda de vida ele tá levando. E por que ele tem que trabalhar tão duro enquanto seus professores levam todo o crédito. E ele começa a gritar com eles, falando que vai matá-los com toda certeza. Enquanto pensa que naquele dia ele estava sem um pingo de dopamina. E nesse ritmo, ele iria enlouquecer em breve. E a única coisa que ele tinha para conseguir um pouco de dopamina era se viciar nos jogos. Principalmente, um jogo muito complicado de ganhar e também finalizar. E nenhum jogador conseguiu terminar ele 19 vezes. E então, em busca de sentir que ele conquistou alguma coisa na vida, ele virou a noite jogando. E assim ele se tornou a primeira pessoa a finalizar o Paladin of Blood 19 vezes. Sempre derrotando o Lord Kratos do final. Ele é completamente cansado e derrotado, fala que tá muito feliz, pois ele é o mais forte desse mundo. Enquanto eu falava que na sua 20ª jogatina, ele vai jogar na dificuldade absurdamente infernal. E com certeza ele precisa subir de nível antes de tentar isso. E ele passou a madrugada todinha jogando para subir de nível. Chega no nível 9990 e o nível máximo é o 9999. Então ele queria parar por aí. Enquanto ele se perguntava em quantos anos ele levou para fazer isso. E com a opção de iniciar a sua 20ª jogatina, ele clicou em sim. E após isso, a sua televisão começou a brilhar. E ele foi completamente surpreso perguntando o que estava vendo. Só que rapidamente a sua alma saiu do seu corpo e foi sugada pela televisão. E depois que entra, ele aparece em um mundo diferente e começa a cair do céu. E ele se pergunta que tipo de merda é essa. Mas ele pensa que ele deve ter calma, ele é inteligente. E se ele está azul, então ele é a sua alma. E ele provavelmente não vai morrer caindo dali. Ele observa que aquela é a torre da vida, o que significa que ele entrou em Paladin of Blood. E aquele é o túmulo do paladino. E ele começa a comemorar, falando que vai entrar no corpo do seu personagem, o Quinte Velho, que está quase no nível máximo. E ele é bem feliz fala que sua vida de herói, mas é completamente foda. Só que assim que ele encara o seu personagem, ele lembra daquela roupa ridícula. E pensa que agora que ele parou pra pensar, ele não quer virar isso aí não. E sendo assim para surpresa dele, a soma simplesmente desvia do seu corpo e vai em direção a um lugar completamente diferente. E quando ele se dá conta pra onde ele tá indo, ele começa a gritar falando que não quer ser ele também não. Só que no fim ele acabou se tornando o Lorde Demônio Kratos, por conta de um pensamento idiota. E ele pensa que se ele não tivesse tido aquele pensamento idiota, quando ele olhou para o Quinte Velho, ele teria virado o personagem mais apelão desse jogo. E ele é realmente muito burro. E esse é o seu mordomo, vai andando pelo palácio. Mas para surpresa dele, ele escuta a conversa daqueles caras, enquanto eles falam que o Kratos ficou mais fraco. E é por isso que ele tá com medo e quis interromper o ataque. E aquele Ashura diz que eles irão se juntar e cortar a sua cabeça enquanto ainda tem tempo. E então dividiram o comando do reino. E o Kratos se tornou o rei quando matou o último rei demônio. E aquele velho duque pergunta: e se ele não estiver enfraquecido? E pelo menos 2 deles iriam sofrer muitos danos ou até morrer. E a monarca do gelo diz que se o Ashura se oferecer de escudo de carne, eles podem tentar. Mas o Baal não escuta eles e só pensa que tá com muita fome. Só que o Ashura bem puto pergunta pra eles: e se ele tiver evidências que o rei demônio enfraqueceu? O que eles farão nesse caso? E eles falam que se for assim, eles com certeza irão matá-lo. Enquanto o Baal lá no canto só pensa que tá com muita fome. E aquele mordomo só escuta aquilo e fica calado. E agora de volta ao castelo, ele dá o relatório falando que a mortalidade do seu exército caiu por algo abaixo. E haverá mais casos de pessoas se devorando
atacando, e alguns saíram da terra dos demônios sem avisar. E quando ele fala que os 4 generais demônios estão furiosos e dizem que ele enfraqueceu e vão tentar se juntar para cortar a sua cabeça, o nosso garoto começa a tremer na base, pensando que se ele acabar sendo atacado por aqueles caras, ele com certeza vai morrer. Mas ele se pergunta enquanto é o Quinte velho, e como ele não entrou no seu corpo, ele deve ser só um cadáver. E pensando assim, é melhor só invadir o mundo humano e acabou. Só que o mordomo diz que só veio no túmulo do paladino, enviado pelo general Ogmian, e o nosso garoto começa a assistir aquelas cenas, vendo seu próprio personagem massacrando todos os demônios, com esse olhar sem vida. E enquanto eles gritam por piedade, ele só massacra eles rapidamente. E depois de ver aquilo, ele começa a tremer na base mais ainda, e encara o olhar vazio daquele seu personagem, com essa roupinha ridícula. Enquanto ele pensa que é uma merda, ele definitivamente não pode invadir o mundo humano, e ele não quer nem respirar o mesmo ar que esse cara. Enquanto imagina que nesse ritmo, ou ele irá aparentar ser fraco, por se render, e os 4 generais irão matá-lo, ou ele vai até o rei demônio, e o Quinte velho vai arrancar os seus olhos, e com certeza o matar. E ele começa a chorar por dentro, pensando no porquê ele acabou vindo pra esse mundo maldito, e se ele nunca poderá ser feliz na sua vida. E então ele pensa que uma coisa que ele pode fazer agora é resolver o problema com a comida, para os demônios se acalmarem. E ele vai caminhando confiante, enquanto o mordomo pergunta pra onde ele tá indo, e daí ele fala pois não, e diz que ele vai olhar os terrenos de plantação. E o mordomo pergunta como assim, e o nosso garoto encara com dúvida. E daí o mordomo diz que o Lord Kredus é um narcisista arrogante, totalmente mal educado, e como ele podia falar pois não. E isso é totalmente nojento e horripilante. E o Kredus se pergunta que tipo de mais desse moleque tá falando, enquanto ele lembra que o Zephyros apareceu a única vez antes da batalha contra o rei demônio sem qualquer explicação, mas esse mistério acabou transformando ele em um personagem bem popular. Enquanto ele falava para o grande paladino que o rei demônio não queria mais lutar, e ele pediu que por favor ele voltasse pra casa. Só que o paladino não ligou pra ele e simplesmente o socou com muita força, e ele foi derrotado facilmente. E Deus Zephyros diz que ele nunca conseguiria antecipar uma mancada como essa, e ele é o primeiro rei demônio a perder tanta confiança dos demônios. E o Kredus acha que ele é chato pra cacete, e dele começa a fazer algumas anotações, zoando com a cara dele. E do nosso garoto pergunta o que diabo ele tá escrevendo. E agora chegando na plantação, o Zephyros fala que tanto ele quanto o último rei demônio já tentaram usar essa terra para a plantação, e nesse ambiente seco com diferentes temperaturas, ele deve saber que nada vai crescer nessa terra. E o Kredus diz que ele sabe que essa terra é chamada de terreno da morte, mas com suas habilidades atuais, salvar essa terra deve ser possível. Enquanto pensa que odeia a agricultura, mas a sua sobrevivência é a principal prioridade, e dele começa a cavar com as próprias mãos, e depois disso comer a própria terra com essa cara assustadora. E os Zephyros continuam anotando, falando que o rei demônio está estranho, e virou um mendigo que come terra. E os garotos perguntam o que ele está escrevendo aí, e por que ele só não para. Mas o Zephyros diz que ele só está fazendo o seu trabalho, que é escrever as crônicas do rei demônio. E nosso garoto bem puto pensa que ele é realmente um merda. E de qualquer forma, o chão dele tem 0 nutrientes, e nenhum nitrogênio também, imaginando que esse é um elemento que é absolutamente necessário para o crescimento de plantas. Mesmo que ele componha a posição de 78º na atmosfera, as plantas são incapazes de usar ele por conta própria. E sendo assim, a humanidade desenvolveu um processo de fixação de nitrogênio através da engenharia química. E isso fez com que as produções de alimentos aumentassem grandemente. Mas ali é impossível fazer isso. E ele pensa que significa que eles precisam usar a fixação de nitrogênio da natureza, que no caso são raios, e a alta voltagem vai fazer o nitrogênio oxidar e se tornar nitrato. E ela vai se misturar com a água da chuva e ser absorvida pelo solo. E ele lembra da habilidade principal do rei demônio Kredus, quando enfrentou o seu personagem. Ele rasgava suas mãos e jogava sangue contra o seu inimigo. E esse era o golpe sangrento, um golpe muito forte que o matou dezenas de vezes. E ele faz raios e a umidade explodirem ao mesmo tempo. E é a técnica perfeita para a criação de um solo fértil. E ele manda os Zephyros ir para trás, pensando que aqui vai ele. Só que assim que ele rasga sua mão, ele começa a gritar de dor, pensando que esse rei demônio se automutilar é uma completa loucura, porque dói demais. Só que olhando para o lado bem nervoso, ele percebe aqueles 4, pensando que ele enfraqueceu e que com certeza ele está mais fraco. E ele começa a ficar muito assustado com isso. E o mordomo diz que ele claramente ficou mais fraco, o que deixa o Prota bem nervoso, pensando que com certeza ele é um assassino. Mas ele pensa que se automutilar é melhor do que morrer. E se rasgando mais uma vez sua mão, ativando um golpe sangrento, jogando sangue contra a terra. Só que para surpresa de todos, não acontece nada. E o sangue só cai sem nenhuma reação. E ele se arrepende da dor e começa a chorar. E os 4 generais vão se aproximando dele, enquanto o Vilate pergunta se ele se sente fraco. E o Astro e a Monarca do Gelo só encaram ele felizes. Mas o Baal não expressa nenhuma reação. E ele começa a gritar com muito medo, pensando que com certeza ele tá muito fodido. Só que a cena muda para seu antigo personagem, encarando no horizonte o reino dos demônios. E ele pensa que elas são vagas, mas ele tem memórias da sua vida passada. E ele já viveu essa vida mais de 10 vezes. E ele está sendo puxado em direção àquele lugar. E ele foi até lá por conta da invocação do dever, que o quer levar até lá. Mas ele se foi. A invocação do dever não diz mais nada. E agora ele não sabe qual é o propósito da sua vida, estando completamente perdido e vazio. E depois de se lamentar um pouco, ele só vira as costas. E o Quinte velho, de nível 9999, diferente da história, não foi para o reino dos demônios. E depois de encarar todos eles, aquele Asura pergunta se o seu clã demoníaco não segue regras bem conhecidas, como o mais forte, ser o rei demônio. E o Kredus pensa que é uma merda. Cada um deles parece absurdamente forte, e ele não consegue usar uma única habilidade agora. E como ele poderia morrer tão cedo assim? Ele
tremendo na base. Aquele Asura se pergunta que tipo de aura absurda é essa? E ele nem começou a lutar ainda, e todo seu corpo tá tremendo com essa força acumulada. E ele começa a dar um sorrisinho. Ele pergunta se talvez, no seu estado atual, ele possa vencer todos eles. Só que para sua surpresa, aqueles outros 3 estão escondidos entre aspas lá atrás da árvore. E quando ele olha, eles perguntam o que diabos eles estão fazendo. E eles só o encaram, com a sua expressão dizendo que não assistirá a sua luta. E se parecer viável, eles entrarão depois. E eles suando frio pensa que eles são desgraçados. E eles continuam sem falar nada, mas as suas expressões mostram que eles são demônios. E é claro que eles são maus. E Demornomo diz que, de acordo com a antiga tradição de demônios, esse duelo será transmitido ao vivo. E obviamente, é impossível voltar atrás. O que surpreende muitos dois. E o Asura fala com ele mesmo que ele não deve ter medo. Ele com certeza vai vencer, pois ele está enfraquecido. Enquanto o nosso garoto pensa no que ele deve fazer, ficando cada vez mais nervoso. E agora há pouco, como ele é o rei demônio, ele achou que ele era incrivelmente forte. Mas depois que ele testou, ele é meio decepcionante. Ele é forte, mas não é invencível. E daí ele viu o Asura partindo pra cima dele com aquela sua espada. E quando ele pensa que esse movimento veio direto do jogo, ou é um golpe de estocada, ou é um corte lateral. E não tem como ele desviar disso. Só que instintivamente, ele desvia do golpe, se perguntando o que diabos acabou de fazer, e como ele esquivou. E no segundo passo, o pé esquerdo dele estava virado pra fora. E então era óbvio que seria uma estocada. E esse movimento é idêntico ao do jogo. E o Asura dá alguns passos para trás. Enquanto que ele velho pergunta para Monarca do Gelo se ele vê a expressão do Kratos ao desviar da espada. Ele parecia pronto para contra-atacar e morder o braço do inimigo. E ela se pergunta por que ele não fez isso. E mais uma vez, aquele cara tenta cortar o nosso garoto, mas ele consegue desviar. E se pergunta o que diabos é isso. E porque todos os movimentos desse cara são exatamente iguais aos do jogo. E na primeira vez que ele enfrentou o Asura, ele ficou completamente sem palavras, pensando que isso era um absurdo. E se isso realmente tinha sido feito para alguém vencer. Mas ele morreu 1, 3, 10 vezes. Até que na sua 78ª tentativa, finalmente ele derrotou o Asura pela primeira vez. E depois da sua 19ª rodada, ele conseguiu humilhá-lo sem levar um único golpe. E aquele Asura bem nervoso continuou gritando e indo pra cima dele. E o Kratos pensa que então não tem nenhuma razão para ser atingido pelos seus ataques, rindo da cara dele, o que assusta muito aqueles outros 3. E ele começa a desviar facilmente dos ataques do Asura, ainda assim humilhando ele. E os generais se perguntam por que o Kratos está se divertindo e nem levando essa luta a sério. E o Asura chama ele de desgraçado e parte para cima dele mais uma vez. Enquanto o Kratos pensa que isso é um alívio. Mas claro, nada resiste a um ataque em grupo. Mas ele percebeu algo importante. Este mundo compartilha as mesmas regras do jogo. E para a surpresa dele, uma janela de status aparece, falando que ele, o King Jianqiao, compreendeu as regras básicas do mundo onde ele atuará. E ele percebe que isso é igualzinho a um Habitum. E o sistema diz que além disso ele conseguiu evitar o ataque do inimigo graças à sua concentração extrema. E dele vê mais uma vez o Asura partindo pra cima dele. E com o sistema dizendo pra ele que como recompensa, ele desbloqueou parte do sistema usado pelos personagens jogáveis. E a função do alvo foi desbloqueada. E ele encara aquilo sem entender muito bem. Mas ele vê realmente um alvo na cabeça do Asura. E pensa que isso é realmente funcional para ser usado com habilidades especiais. O que significa que ele pode usar sua habilidade mais forte. E Senen rasga sua mão mais uma vez e lança um golpe sangrento para cima do Asura, onde uma enorme energia cobre todo o corpo dele. E ele começa a gritar. E aqueles outros 2 demônios ficam chocados com aquela cena. E os demônios assistindo começam a comemorar, falando que eles sabiam, ele não ficou mais fraco. E esse é o Kratos que eles conhecem. E daí o nosso garoto só encara o Asura completamente derrotado e totalmente queimado. Enquanto ele pensa que no jogo, o golpe sangrento matava com um único golpe, mas no fim ele sobreviveu. Mas ele pensa que não, esse cara tem um mecanismo de regeneração e logo vai se recuperar. E dele começa a lançar vários golpes sangrentos pra cima dele, basicamente o torturando, o que deixa os 3 tremendo na base. E quando ele cai no chão completamente quebrado, o Kratos pensa que é uma droga, e porque esse cara não morre. E de mais uma vez, o sistema diz que ele rasgou brutalmente as roupas do Asura, deixando ele quase nu. E por isso, ele desbloqueou um novo sistema. A função de remoção de armadura no inventário foi desbloqueada. E se aparece o inventário, ele se pergunta se talvez essa seja uma coisa boa. E daí ele percebe que então, ele só tem o conjunto que ele tá usando. E pelo visto não vai ser muito útil agora, pois nesse momento, ele precisa dar um jeito nesse cara. E a sua força não é lá essas coisas, então ele não consegue matá-lo. E a recuperação dele é absurda, mas ele pensa em algo. E como ele ainda não está morto, ele ainda pode marcar ele e continuar disparando o golpe sangrento nesse cara diversas vezes. E sendo assim, ele vai injetar bastante nitrogênio no solo. E ele fica muito feliz, pensando que ele definitivamente é um gênio. Mas ele encara os outros 3 tremendo e pensa que está claro que eles têm medo dele. E isso é excelente. E ele chama a Sirge e ela pergunta o que foi. E dele pede para que ela amarre firme o Asura. E ela bem vergonhada se pergunta se ele realmente vai mandá-la amarrar um homem quase nu. E se ela amarra ele em uma cruz. E o nosso garoto pensa que o primeiro passo é preparar o para-raio. E sendo assim, um Asura permanece inconsciente. Mas assim que ele acorda, ele fala que ele é o imortal Asura. E a recuperação está completa. E então ele não conseguiu matá-lo com um golpe sangrento. E parece que ele realmente ficou mais fraco. Só que para a surpresa dele, o nosso garoto teve mais uma vez o golpe sangrento, jogando raios no seu corpo. E ele começa a gritar de dor. Enquanto o Kratos pensa que o segundo passo é atacar mais um pouquinho. E com isso, o nitrogênio no ar vai se oxidar e virar nitrato. E dele chama o Arthur e manda ele cobrir a área com névoa. E ele deve deixá-la bem densa, ao ponto da água pingar. E Velote se pergunta o que diabos é isso. E se ele realmente quer que tudo fique úmido, para que o choque dos trovões doa ainda mais. E esse é realmente um método de tortura muito criativo. E sendo assim, ele ativa o seu poder, deixando névoa densa sobre o Asura. E o Kratos pensa que o terceiro passo é espalhar a névoa. E mais uma vez, ele ativa o seu poder, pensando que o quarto passo é
atacar mais um pouco. E ele começa a atacar ele freneticamente. E o mordomo só encara e sabe o que diabos é aquilo. E os generais ficam perdidos vendo aquela situação. E ele continua lançando golpe sangrento atrás de golpe sangrento, pensando que isso vai criar um solo rico em nitrogênio. E assim, a colheita será bem sucedida. E ele está realmente ficando mais animado. E vai ativando mais e mais vezes o golpe sangrento. E depois de muitas horas, ele começa a analisar aquele solo, pensando que é ótimo. Ele vai continuar injetando nitrogênio desse jeito. E o próximo passo é melhorar esse solo, pensando que esse solo solto, de estrutura granular, não permite a entrada de oxigênio e tem uma drenagem ruim. E para a agricultura, o ideal é um solo com estrutura granular, agregada e fofinha. E ele pensa que então, o que eles precisam fazer agora é abudar a terra e dele encara todos eles com essa expressão feroz e manda eles trazerem a merda deles, o que deixa os três completamente perplexos. Pensando que depois de fazer tudo isso, ele ainda quer jogar fezes no Asura. E isso é cruel, inacreditavelmente cruel. E agora na manhã seguinte, no meio de uma floresta, o Quinti vai caminhando por ela e escuta algumas pessoas pedindo ajuda. E quando ele olha, dois caras encaram ele e pedem a sua ajuda. E ele não entende muito bem que situação é aquela. E assim, dois personagens que talvez vocês reconheçam falam que foram atacados por goblins e eles pedem por ajuda. E se ele ajudá-los, eles irão recompensá-lo. E quando ele se aproxima com aquela roupa, os dois começam a gritar, se perguntando que diabos é aquilo. E o Quinti só pede pra eles não terem medo. Ele não é uma pessoa suspeita. Mas os dois muito assustados pensam que com certeza ele é tão suspeito que até dá medo. E se ele pergunta pra aquele cara se ele machucou a sua perna. E assim rapidamente, ele agarra o de cabelo branco e pede que por favor o outro mostre o caminho. E aquele cara diz que ele é incrivelmente forte. E ele é o emissário Rei Vash Ashara. E aquele ali é o seu servo, o Dio Fronteira. E ele pergunta em contar a ele. E dele fala que ainda precisa descobrir quem ele realmente é. E agora de volta ao palácio do Rei Demônio, os três generais estão completamente aterrorizados. E Silverhand pergunta como eles supostamente deveriam trazer merda. E se ele realmente está falando da merda deles. E a monarca do gelo fala que isso é uma loucura. E é repugnante e nojento. Mas o Baal diz que já faz o tempo que o Baal comeu. E ele não consegue fazer isso. E ele fala que a Sirge também não faz nada. E ela começa a gritar com ele, mandando ele não falar do caneco dos outros. Mas o Velote diz que mesmo que eles pudessem, ele não gostaria de dar ela pra ele. E então, ele acha que eles devem bater nos demônios inferiores e botar eles para fazerem isso. E agora no vilarejo próximo, um demônio começa a gritar, falando que se todo mundo ficar assistindo assim, ele não vai conseguir fazer. E só pede pra que eles esperem do lado de fora. Mas o guarda fala que os outros disseram a mesma coisa. Eles não conseguem fazer nada. E ele pergunta se então, ele não pode fornecê-los, não importa o quanto ele tente. E daquele cara, chama ele de Lord Artok. E fala que não há muito tempo, ele já fez o seu serviço. Mas o Artok pega no pescoço dele e fala que agradece. Mas ele tem que fazer isso agora. E já com a garra de névoa, ele vai para atacá-lo. E aquele demônio começa a gritar de medo. Mas daí, o Baal para ele. E o Artok pergunta qual é o motivo. E o Baal diz que estômago furado morre e morto não caga. E eles precisam fazer com que eles façam merda para coletar mais e mais. E daí o Artok diz que isso é muito inteligente, considerando que vem dele. E se ele alimentá-lo com a sua carne, talvez ele comece a defecar. E daí o Baal só encara ele com sua pressão, o que deixa aquele demôniozinho com muito medo. E os dois partem pra cima um do outro. Mais rapidamente, o nosso garoto pergunta que merda eles estão fazendo para nos dois de uma vez, com seu golpe sangrento. E ele fala que humanos não são os únicos animais que podem fazer isso. E agora de volta ao palácio, e dele explica pra eles que fezes que não têm um valor nutricional não tem uso pra ele. E eles têm que procurar por fezes que possam ser usadas para fazer adubo. E o mordomo pergunta como assim? E o nosso garoto diz que sim, é o ingrediente que dá nutrientes ao solo. E que tu pensa que normalmente adubo é feito de cinzas de madeira, ervas e solo, cascas de ovo ou cocô de galinha. E para as cinzas de madeira e as ervas, eles podem usar as cascas vazias que eles viram antes. O problema será as cascas de ovo e cocô de galinha. Mas dele tem uma ideia e fala para os Zépiros trazer a ele o mapa da sua terra. E quando ele olha, ele pensa como ele esperava. É o mesmo mapa que ele viu no jogo, o que significa que ele pode conseguir o que ele quer assim que ele chegar naquele lugar, o habitat das gaivotas demoníacas. E no jogo existem várias delas por todos os campos. Isso indica que as gaivotas podem ingerir uma grande quantidade de nutrientes das terras humanas. E aquele lugar é perfeito porque tem muita merda e ovos das gaivotas. Mas daí o mordomo pergunta se ele tá planejando coletar as fezes das gaivotas demoníacas. E nosso garoto diz que ele entende muito rápido. E sim, os Zépiros diz que aquele lugar é chamado de um penhasco do qual ninguém pode retornar. E não existe rotas estáveis para subir. E se ele cair, será pego pela maré. Mas o Credus fala que ele sabe de tudo isso, enquanto pensa que aquele lugar não é permitido a chegada dos jogadores pelo sistema. Mas ele encara e fala que pode escalar aquele lugar. E agora em frente ao habitat das gaivotas demoníacas, os três generais se perguntam o que o Credus está pensando. E muitos já tentaram caçar essas gaivotas desde os tempos antigos. Mas todos eles acabaram sendo predados por aquelas ondas. E o Credus diz que vai subir até o topo e jogar esse saco cheio de fezes e cascas de ovos. E eles devem garantir que irão pegar. E se o seu plano der certo, todo mundo vai poder comer bem. E o Baal só encara sem saber o que responder, lembrando da situação que se encontra o povo demoníaco. E de frente pra ele, o nosso protagonista pensa que foi na sua 13ª tentativa. Ele tentou de tudo pra chegar ali, e tentou centenas de vezes, morrendo de novo. E assim deu um grande salto, pensando que depois de muitas tentativas, ele conseguiu. E se agarrando nas pedras, ele pensa que ele burlou o sistema, usando um glitch. Só que dessa maneira, a pedra que ele estava segurando começa a quebrar. E os demônios pensam que é o fim do Credus. Mas rapidamente, ele abre o inventário de equipamento e manda desequipar tudo. E simplesmente, para a surpresa de todos, ele tá peladão, só mostrando a sua bundinha, o que deixa todos tremendo, pensando que tipo de
de merda é aquela? Enquanto ele pensa que tem que virar o seu corpo e equipar tudo de novo. Só que a Monarca do Gelo não sabia daquilo e só fechou seus olhos, mandando ele não virar. Só que dele equipa tudo novamente, usando o bug do jogo para escalar aquela torre. E quando a Monarca do Gelo olha, ela não entende que diabos é aquilo. E mais uma vez, o nosso garoto rola o seu corpo e tira toda a sua roupa, mostrando só sua bundinha lisinha. E ele continua fazendo isso, subindo até o topo. E ninguém entende que tipo de merda é aquela. E agora finalmente no topo, ele veste as roupas de novo e pensa que conseguiu o mundo que o sistema do jogo funciona, o inventário de equipamentos e o pico do mapa que supostamente ninguém poderia chegar. Colocando todas essas peças juntas, ele tentou e se convenceu de que era possível. E Bilbao diz que Vossa Majestade disse que eles iriam comer bem, e então ele quer subir lá e tentar ajudá-lo. Mas o mordomo pergunta como assim, e ele não vai conseguir fazer isso. Mas mesmo tentando impedi-lo, o Baal começa a correr. E quando o Kratos olha, ele só vê o Baal pulando para ajudar a Sua Majestade. Só que ele grita com ele, perguntando que tipo de merda ele tá fazendo. E facilmente, ele não consegue fazer o mesmo e vai caindo daquela altura. Mas rapidamente o nosso garoto já consegue segurá-lo, pensando que ele é muito pesado. Mas pergunta por que ele está tentando salvar essa besta burra. E ele é um dos 4 generais demônios, uma ameaça para ele. E eles perguntam se talvez não seria melhor só se livrar dele agora. E ele diz pra ele que ele deve entender que ele não tem motivos para ajudá-lo. Só que daí ele lembra do seu amigo de faculdade, falando que o professor já vai deixar ele entregar o seu TCC. E ele pedia sua ajuda. E ele poderia usá-lo como escravo de trabalho para sempre depois disso. E ele perguntava pra ele se ele poderia falar com o professor, pois se fosse ele daria uma olhada no seu TCC. E os professores o amam e com certeza ele é o melhor da sua classe. E ele só implorava por isso. E Deu Prota lembra que ele era um júnior que o seguia por aí. E já que ele era o escravo número 1, talvez o professor o escutasse. Mas ele negou aquele pedido, falando que isso era problema dele. E ele estava com medo de ficar devendo um favor que poderia colocá-lo em uma situação desvantajosa. E depois de negar a ajuda, ele pensa que talvez, só talvez, se ele tivesse ajudado aquele cara, e se ele tivesse tentado um pouco mais, se ele tivesse exprimido um pouco do que ele mais tinha, se ele tivesse dado o seu melhor, além dos seus limites, o rosto dele nas suas memórias poderia estar sorrindo. E isso ele começa a gritar, tentando acumular força com o grito. Só que rapidamente seu braço começa a se quebrar. E ele, na força do ódio, pega o Baal e arremessa lá pro topo. E depois que ele cai no chão, o nosso garoto sobe até o topo novamente. E o Baal, bem surpreso, fala que Sua Majestade o salvou ao custo de se ferir. E ele não tinha motivos para fazer isso. E então ele pergunta por quê. E Deu Kratos diz que porque isso dói menos do que abandonar um seguidor seu. E ele com certeza iria se arrepender disso, o que surpreende muito o Baal. E ele começa a chorar por isso. Enquanto nosso garoto pensa que isso é também o que ele deveria ter feito por ele. Enquanto na sua cabeça, ele pede desculpas e perdão ao seu antigo amigo. E sendo assim, ele recebe outra mensagem do sistema, falando que mesmo em um estado em que ele não está completamente adaptado ao seu corpo, ele usou toda a sua força. E como resultado, ganhou a sincera gratidão do Baal, um dos 4 generais demoníacos. E eles perguntam se é assim que ele parece sendo grato. E desse sistema diz que em honra à sua conquista, um sistema será estabelecido. E quando ele providenciar ao seu exército uma grande felicidade, ele ganhará uma boa quantidade de pontos. E o nosso garoto se pergunta, como assim boa quantidade de pontos? E sendo assim, o ponto de felicidade, o PF, é finalmente aberto. E Deu Kratos perguntava o que diabos era ponto de felicidade. E o sistema diz que por cada soldado que ficar de bucho cheio, ele ganha um ponto de felicidade. E ele pode usar esses pontos para comprar status. E atualmente ele pode usar 20% dos poderes do Rei Demônio Kratos. E daí ele vê a sua janela de status. E o sistema diz para ele tentar aumentar seus status e chegar a 100% das forças de Kratos. E Deu Prota pensa que beleza, então ele quer ver. E adiciona mais 10 pontos em estamina. Mas o sistema diz que para fazer isso, ele precisa de 50 pontos de felicidade. E ele pode usar o HP para comprar aprimoramento de habilidades também. E a única skill adquirida dele é o golpe sangrento, de nível 1. E para subir de nível, custa 250 de HP. E Deu Kratos pensa que não consegue fazer nada. Mas se ele cultivar tudo direitinho, ele vai conseguir juntar muitos pontos também. E deve ficar mais forte e aumentar suas chances de sobrevivência. E se esse Brutamontes realmente for agradecido, ele deve cuidar dele direitinho, ativando seu sorriso maligno. O que deixa o Baal pensando que a cara dele diz que ele será repartido no meio se ele não escutar o que ele tem a dizer. E que a partir de agora, ele deve a sua vida a ele. E daí o Kratos pega um ovo de gaivota e fala para aqueles caras que vai juntar muita merda nessa casca de ovo e jogar aí embaixo. E eles devem se certificar de pegá-la, o que surpreende muito os 3. E ele só lança aquele ovo pra cima deles. Várias cascas de ovos com merda caindo na sua direção. E de nosso garoto pensa que ele vai dar tudo dele para cultivar e ganhar mais pontos. E o primeiro passo é produzir adobo e cocô de gaivota, cascas de ovos, cinzas queimadas e preparar o solo da fazenda. E o próximo passo é juntar tudo e misturar bem. E dele fala pra Sirge amassar tudo e misturar. E ela pergunta como assim. E dele fala que ela tem vários braços e deve fazer o que ele manda. E ela com muita raiva fala que é a monarca do gelo, que os seus braços não foram feitos para misturar merda. E com seus 6 braços, ela pega 6 espadas. E já pronto para atacá-lo, o nosso garoto com seu olhar sombrio fala que então dará a ela uma tarefinha fácil. E aponta para o Asura, falando que ela só tem que ficar paradinha ali. E para isso não acontecer com ela com suas espadas começa a misturar aquela merda. Enquanto o nosso garoto pensa que ele ficou muito assustado por um momento, mas eles realmente têm medo dele, pois ele é o Rei Demônio e vai usar cada gotinha deles. E o segundo passo da produção de adobo é adicionar água. E assim ele fala para o Artok que ele quer que ele encha aquilo de névoa, mas o Artok diz que o mosteiro ficará mais difícil de aguentar por conta da umidade. Só que ele só aponta para o Asura e o Artok começa a fazer o que ele mandou, com muito medo de ser jogado ali. E Deu Prota pergunta para o Baal se está úmido o suficiente. E o Baal diz que está bem macio depois que ele adicionou água, assim como ele havia
havia dito. E daí o protagonista pensa que o terceiro passo é deixar o adubo em um lugar seco e coberto por um lençol feito com penas de gaivotas. Mas ele pensa que essas coisas demorariam demais. E para que ele possa fazer adubo o suficiente para cobrir a vasta parte de terra, ele não tem escolha a não ser mobilizar todos os demônios. Mas isso incomoda demais. Só que precisa ser feito agora. E ele usará a sua autoridade como o rei demônio. E sendo assim, à noite, em uma cabana velha, um pai está sentado em frente de sua filha, que está muito doente. E ela chama ele de pai e ele pergunta para Flute qual é o problema. E ela, completamente seca e quase sem vida, ela pede que, por favor, ele a devore. E ele fala para ela, que já disse várias vezes, para ela não falar esse tipo de coisa. E ela, chorando, fala que sente falta da sua mãe. Enquanto ele lembra da cena de um monstro que estava com muita fome e não devorar a sua filha. Mas com ela chorando, a sua mãe a defendeu, parando bem em frente ao monstro. E enquanto ele leva para ela, a sua filha só vê aquele monstro engolindo a sua mãe viva. E daí o pai dela diz que ela não está mais ali. E ele se pergunta que razão ele tem para continuar vivendo. Só que rapidamente, alguém entra na sua casa. E quando ele olha, é o rei demônio. E daí o Credus fala que então ele ainda tem forças para gritar e manda que eles levem ele. Mas ele pede para esperar, pois aquela é a sua filha. E se ele deixá-la no estado que ela está, os demônios de alto ranking irão devorá-la. E ela começa a gritar pelo seu pai, enquanto ele é levado à força. E o nosso garoto pergunta quantos deles eles ainda têm. E o mordomo diz que 20 demônios, mas eles precisarão de mais 30. Só que o nosso garoto encara aquela criança, chorando pelo seu pai. E ele lembra que ela era uma das demônios que ele enfrentou. E no meio do jogo, ele teve que matar aquela pobre criança. E ele grita para todos que eles devem parar com os atos desprezíveis de devorar sua própria espécie. E ele fala para os Éperos que ordena que ele junte os restantes dos demônios que faltam e que todos eles façam adubo agora. Enquanto ele pensa que ele é o rei demônio, e a tirania nesse nível é aceitável se ele quiser atingir os seus objetivos. E o papel de um líder é fazer sacrifícios. E agora na Terra, eles começam a bater naquela merda. E os demônios se perguntam por que eles estão perdendo suas forças, cultivando algo que não vai dar em nada. Mas o carinha lá do manda só ele calar a boca, pois o rei demônio vai levar na sua cabeça. Só que ele fala que eles irão morrer de qualquer jeito. E mesmo que essa terra se torne fértil, o que eles irão plantar? Pois eles não têm nenhuma planta. Só que o rei demônio aparece bem ao lado dele, falando que então ele está curioso sobre o que eles irão plantar. E aquele cara com muito medo pergunta pra onde ele tá indo. E o nosso garoto só manda ele o seguir, pensando que naquele dia, aquela flor roxa que ele viu de relance, aquilo era algo que pode ser plantado. E se o demônio pergunta se é aquilo, e o nosso garoto diz que sim. E eles irão plantar as sementes dessa flor. E o Baal e alguns trabalhadores do esquadrão de colheita já coletaram ela de vários lugares. Mas o demônio pede perdão e fala que essa flor não serve para comer. E quando consumida, ela possui um tipo de veneno que causa uma dor abdominal imensa e pode até matá-lo. Só que o Credus diz que não há mais nada nessa terra que possa ser mastigado. E depois que ele arranca a flor, ele fala que o teste para saberem se é possível comer essa planta já deve ter terminado por hora. E o demônio pergunta como assim teste? E o nosso garoto disse agora mesmo: a sua filhinha está provando isso, com essa cara assustadora, o que deixa o demônio chocado. E ele começa a correr em direção à sua filha, pensando no porquê eles estão fazendo isso com a sua pequena. E só implora que ela não faça isso. E assim que ele entra em casa, ele chama pela Flute, mandando não comer aquela planta. Só que para o choque dele, a sua filha diz que mesmo que ela tenha comido isso, ela não sente nenhuma dor e está cheinha agora, o que deixa ele tremendo vendo a sua filha, perguntando se ela realmente está bem. E ela fala que sim, o Lord Zépiros e o Lord Baal também a alimentaram ontem, e nada de ruim aconteceu. E o rei demônio pergunta se então ele acredita nele agora. E há muito tempo atrás, os humanos de uma certa terra também fizeram com que plantas venenosas de alguma forma fossem comestíveis, e isso ajudou eles a acabar com a fome. E com essa cara confiante, ele fala que elas são conhecidas como batatas. E daí a Flute diz que não acredita que está demonstrando tanta gentileza para um demônio de rank baixo como ela, e ela agradece o Lorde Demônio Credus. E sendo esse sistema diz que parte do seu exército demoníaco se sente feliz depois de comer, e ele recebeu pontos de felicidade pela primeira vez. E agora ele ganhou um ponto. E o nosso garoto encara o sistema, e encara a Flute. E com uma cara bem séria, ele lembra dela sendo um demônio que devorava outros. Mas agora, ela era completamente diferente, como uma criancinha ingênua. E ele pensa que só porque ele é o rei demônio, não quer dizer que ele precisa ser sério o tempo todo. E ele fala que um verme como ela só precisa comer até se fartar e crescer bem saudável, o que deixa todos tremendo na base. E o seu mordomo pensa que ele só está tentando engordá-la para devorá-la depois. E assim é dito que o local mais profundo do vasto território do rei demônio, Shavin de Altor. O território é dividido em 5 áreas, e essa é a mais profunda delas. E nela, a noite é congelante e o dia é escaldante. E esse clima é similar à Serra de Andes. E no passado, as pessoas dos Andes não tinham comido o suficiente, então acabavam se alimentando de batatas selvagens venenosas. Mas eles não morreram, pois até mesmo com coisas não feitas para comer, eles conseguem deixá-las comestíveis. E sendo assim o pai da Flute fala para o rei demônio que já espalharam todas. E esse nosso garoto manda o Baal esmagar elas. E ele dá um grande salto e esmaga todas as batatas. E o nosso garoto pensa que eles congelaram elas por 5 noites. E então usaram o esmagamento meteórico do Baal para derretê-las durante o dia. E isso faz com que o veneno vaze e evapore. E o processo é congelar, derreter, esmagar e evaporar. E depois de repetir esse processo, eles secaram ela e armazenaram para que eles pudessem cozinhá-las levemente. E então, elas se tornam batatas selvagens, desidratadas, que podem ser ingeridas, chamadas de chunos. E esse Credus fala para o seu mordomo reunir o esquadrão de agricultura que está fazendo adubo, pois agora é a hora do lanchinho. E agora com todos reunidos, parecendo um bando de minions, ele fala que não tem muitas, e então cada um deles só pode pegar 2. E então o mordomo fala que ainda tem muitas batatas selvagens, e porque eles não podem só fazer mais. Só que o protagonista fala que duvida que ainda tenham tantas assim.
e nem de longe o suficiente para alimentar o exército demoníaco inteiro. Portanto, obviamente, eles precisam plantar as batatas restantes para que possam colhê-las 1000 vezes mais. E aqueles caras se perguntam se eles realmente podem comer essas raízes venenosas. E um deles fala que um parente morreu depois de comer isso. Mas o pai da Flute diz que já falou pra eles que o rei demônio fez elas serem comestíveis. E a Flute comeu e ficou bem. Mas aquele cara lá na frente fala que ele é um tolo. E ele deve olhar para o rei demônio. E ele pergunta se aquele rosto é o rosto de alguém que estaria dando comida de bom grado aos outros. E ele quer que eles comam isso para depois ver eles rolando no chão até a morte. Mas para surpresa de todos, o pai da Flute simplesmente joga uma na sua boca. E depois de comer e engolir, ele começa a chorar, dando vida longa ao rei demônio Credus. E esse é dito que depois do esquadrão de agricultura ter observado a primeira pessoa comer, todos devoraram chunos rapidamente. E após aquilo, aquele demônio pensa que o rei demônio realmente deu a eles algo comestível. E assim todos saúdam o rei demônio Credus. E isso o nosso garoto pensa que esse cântico não tem gosto, e ele vai mudar isso depois. Enquanto o mordomo pensa na expressão dele, que faz parecer que ainda há dúvidas que ele consiga pegar comida a partir dessa terra infértil. E quem sabe ele realmente possa acabar com a tragédia causada pela fome. Mas para surpresa do nosso garoto, ele ganha 50 pontos de felicidade, indo para 51. E ele pensa que essa quantidade até que é decente. E agora, ele conseguirá ficar um pouco mais forte. Mas ele se pergunta qual atributo seria melhor para ele avançar agora. E ele não faz a menor ideia, e talvez seja melhor guardar mais pontos. Mas ele olha para o mordomo e pensa que eles precisam separar o esquadrão do adubo e o esquadrão da colheita de batatas. E Deus Épiros diz que o esquadrão de agricultura deve ouvi-lo e dizer isso para toda a vila, que até mesmo essa terra infértil conseguiu gerar comida. E eles prometem que qualquer demônio que colher batatas selvagens receberá cupons de comida que poderão ser trocados por chunos, o que deixa todos felizes. E nosso garoto pensa que ele é tão inteligente quanto parece. E mesmo que seja irritante, ainda é uma ajuda útil. E esse até pequena Flute está ajudando o esquadrão de colheita. E o nosso garoto pensa que os demônios pegam as batatas. E do outro lado, eles continuarão produzindo chunos que podem ser comidos, com a ajuda dos seus generais. E eles estão levando o Asura para outro lugar. E o nosso garoto diz que eles devem dar mais 10 passos a partir daí, e depois recuarem um passo. E depois de posicionar certinho, o nosso garoto finalmente dá mais um golpe sangrento nele, pensando que enquanto eles trabalham, ele vai produzir mais nitrogênio. E ele já tem fertilizante suficiente. E agora é hora de dar o próximo passo. Eles precisam espalhar o adubo uniformemente por todo esse solo. Mas esse lugar é grande demais, e tem muita terra para o esquadrão de agricultura, que sobrevive à base de chunos. E o Asura lá atrás chama o Credus de desgraçado, e só manda ele matar ele logo. E o nosso garoto pensa que o general demoníaco ainda funciona bem, mesmo morrendo de fome, mesmo sem descansar. Ele consegue continuar trabalhando por muito tempo, mas eles perguntam se realmente não tem nenhuma escolha além de esperar que eles possam ter força suficiente para espalhar esse adubo. E agora de volta ao trono, ele pergunta para os Épiros se ele realmente pediu mais algumas tropas dos mestres estelares. E os Épiros falam que sim. E eles ordenaram que eles parem de atacar e forneçam o máximo de tropas possíveis para atividades de agricultura. E mesmo que tenham enviado mensageiros para o mestre de cada uma das 4 áreas estelares, eles não obtiveram nenhuma resposta. E daí o Credus pensa se talvez o mensageiro tenha sucumbido à fome no caminho, e vai ser muito complicado espalhar o adubo com a sua quantidade atual de tropas. E agora em um certo lugar, na área estelar 1, o precipício dos mortos, um cara fala que com base no relatório do Sentinela, o rei demônio Credus realmente começou a cultivar. E ao que parece, ele já está mesmo criando algo que seja comestível. E esse filhote fala no Credus, e ele realmente está fazendo tudo isso por medo dele. Afinal, ele se torna mais poderoso quanto mais demônios morrem. E ele parou a guerra e está reduzindo o número de mortes para manter ele em xeque. E esse cara é o pai dos mortos, o primeiro mestre estelar, o Saruto. E ele pergunta para o seu subordinado se ele lidou com os mensageiros que foram enviados para as outras áreas estelares. E aquele cara fala que sim. E os outros mestres estelares não têm nenhuma informação a respeito do fim da guerra e das atividades de agricultura. E o Velote diz que os demônios devem passar fome, e só assim eles se tornarão o alimento do seu exército. E dessa maneira, ele matará o Credus e se tornará o novo rei demônio. E se ele pede ajuda ao seu fiel ajudante, o Ficamir. E aquele cara fala que sim. E ele ordena que ele destrua qualquer coisa relacionada à colheita de Credus. E agora à noite, o Asura, tremendo de frio, encara o Ficamir. E aquele cara diz que o Credus é realmente maligno e transformou um Asura em um cadáver vivo para que sirva de exemplo. E ele pede para que ele não se preocupe. O Lorde Sharuto gosta da sua ferocidade, e ele o aceitará como um dos seus assim que matar o Credus. E se ele chama os seus espectros e o ordena que eles destruam essa terra para que ela nunca mais possa ser usada. E assim rapidamente, aqueles espectros vão avançando sobre a terra. E sim, um deles fala que esse é o estrume que o Sentinela mencionou. E esse o Ficamir fala para que eles espalhem por todo o solo, dando uma risada maligna, falando que eles podem tentar recolher tudo para reutilizar. E eles devem ter certeza de espalhar uniformemente e misturar com o solo de um jeito que nem mesmo o único estrume ainda possa ser visto. E ele começa com a sua risada maligna, mas o Asura só o encara, pensando que ele é um completo idiota. E ele lembra que os Épiros e o Credus estavam conversando que aquele adubo precisa ser misturado com o solo, e fazer isso seria muito complicado para o pequeno esquadrão de agricultura. E aquele cara e os espectros continuam rindo, e o Asura se pergunta o que diabos esse maluco está fazendo ali. E agora ao amanhecer, aqueles espectros falam que parece que isso nunca acaba, e o outro bem irritado manda ele parar de não fazer nada e começar a trabalhar. E se houver algum pedaço de terra que não tenha sido danificado, o Lorde Demônio o transformará em uma área de cultivo, e eles não podem permitir isso. Mas aquele cara sentado chama ele de número 2718 e fala pra ele que ele está trabalhando duro hoje, e diz que ele sempre é preguiçoso, e pergunta o que aconteceu. Mas aquele cara diz que não sabe. Ele acha que é porque quando ele olha para todo o trabalho que eles fizeram,
fizeram, ele se sente orgulhoso, como se tivesse feito algo produtivo. E aquele cara só encara ele, e depois dá uma risadinha, e fala que ele é idiota. E assim os três animados falam que hoje eles serão idiotas juntos. E ainda há muito o que fazer, pois o sol já está nascendo, e eles perderam a noção do tempo por causa do trabalho, e irão morrer ali. E eles sentem que depois do que eles fizeram, a morte pode não ser ruim, pois eles foram produtivos. E depois que o sol nasce, as almas vão se dispersando. E esse aquele brutamonte só começa a chorar com seu guarda-chuvinha, e fala que eles conseguiram. E ele pede que, por favor, eles encontrem a paz. E agora ele quer ver como Kratos vai reagir. E dentro de um galpão, o nosso garoto diz que a lavoura do campo demorou mais do que ele esperava, mas terminaram de algum jeito. E todas essas batatas estão em estado dormente. E o Mordão pergunta como assim. E o nosso garoto diz que elas não darão sementes. Elas não possuem uso, mesmo se você as plantar. E é como se essa batata estivesse dormindo calmamente na terra, e alguém de repente a puxasse pelo cabelo. E elas então tivessem um ataque de choque do acontecimento, e então seu relógio biológico pausasse. E ele pensa que esse estado de dormência irá acabar rapidamente se deixá-las por 2 a 3 semanas em 4 graus Celsius. E de repente, as move para um lugar quentinho e escuro. E ele gostaria que a Sirge imbuísse elas com a sua energia gélida. Mas ela está bem brava agora. E o Hartok está da mesma forma. E ele não consegue aguentar o ataque dos dois ao mesmo tempo. E então ele tem que tomar cuidado com o que ele faça agora. E não há problema em aumentar a temperatura do armazém para cerca de 23 graus. E então ele mandou os soldados fazendeiros fazerem uns agachamentos. Mas eles estão cansados. E então isso foi uma falha. E ele agora chama os Épiros para ver as fazendas, pensando que fará somente o que ele pode por agora. E ele precisa pelo menos imbuir o solo com nitrogênio. Só que para o choque dele, assim que ele volta, ele consegue ver todo o adubo no solo. E eles perguntam que diabos é aquilo. E a terra está toda revirada. E o fedor está preenchendo a terra. E então, basicamente, tudo está milimetricamente pronto para começar a plantação. E eles perguntam que tipo de milagre é esse. E aquele cara em diante, escondido na árvore, começa a dar risada pensando que ele está muito surpreso. E foi um absoluto sucesso. Só que o que ele não esperava era que o Baal estava bem nas suas costas. E depois de prendê-lo, ele fala que achou ele escondido ali. E nosso garoto pensa que esse cara é o Fikamir, um dos chefes do penhasco da morte. E eles perguntam se talvez ele viu ele por conta própria, depois de ouvir o seu chamado. E ele pergunta para ele o que ele faz ali. Mas o Fikamir não responde nada. E sendo assim, o nosso garoto dá um soco na cara dele. E mandou uma pergunta porque ele bateu nele antes que ele te desse uma resposta. Mas o Kratos diz que parece que ele estava escondendo alguma coisa. E meter a porrada em alguém assim quase sempre resolve o problema. E assim o Fikamir com a cara amassada diz que é como esperado do Lorde Demônio. No entanto, ele, Fikamir, não abrirá sua boca facilmente. Mas ele começa a levar vários socos na sua cara, mandando ele parar. E depois de um tempo, o nosso garoto fala que tá muito cansado. Só que sendo assim, o sistema diz pra ele usar os seus pontos para aperfeiçoar seus status. E dessa maneira ele usou os seus 50 pontos para aumentar a sua estamina para 30%. E começa a espancá-lo novamente. E assim ele fala que, pra falar a verdade, ele foi ordenado a acabar com as suas fazendas, para fazer com que eles morram de fome. E agora de volta ao palácio, o nosso garoto disse que no final, o Saratu foi o responsável por cortar os seus reforços. E ele já entendeu. Ele fica mais forte quando demônios morrem. E o Zépiros diz que esse é um ato de revolução. E pode ser a sua chance de conseguir derrubar o Saratu. E os demônios que estavam reclamando da suspensão da expedição verão isso como um aviso. E o nosso garoto pensa que mesmo que isso seja um problema, eles vão continuar atrapalhando as plantações se ele deixar pra lá. E então, ele precisa dar com eles de alguma forma. Mas o Zépiros diz que o problema é como derrotar o Saratu. Só que o nosso garoto interrompe e fala que sim, ele possui a habilidade de transformar seu corpo em um fantasma. Pensando que até mesmo no jogo, ele estava por todo o canto do penhasco. E já que o mapa era complicado, era muito difícil matá-lo, pois o mapa inteiro era o seu esconderijo. Isso é difícil acabar com as pragas, já que elas se escondem. E então ele precisa fazer com que as pragas saiam dos seus ninhos. E agora de volta à fazenda, aquela garotinha de antes só encara o Asura. E ele pergunta muito irritado o que ela tá olhando. E ela bem vergonhada fala, já que viu que graças ao seu sacrifício, eles têm comida para comer agora. E assim ela agradece. E ele com muita raiva, só começa a gritar com ela, perguntando como é que ela usa zombar dele, o Asura. E ele vai matar toda a sua família, chamando ela de pirralha estúpida. E ela só sai correndo dali, chorando de medo. E o Asura pensa que o Kratos só deve esperar. No momento que ele conseguir sair dali, ele vai achar ele e o matar. Mas para surpresa dele, eles perguntam o que é aquilo. E rapidamente, está vindo uma escolta com uma bandeira dizendo parabéns ao novo para-raio da firma. E o nosso garoto está comemorando, juntamente com seu exército de fazendeiros, carregando um novo para-raio, que no caso é o Fikamir. E depois que o Asura lê aquilo, ele pensa que então ele está livre e fica muito feliz por um momento. Só que para o choque dele, ele só colocou ele do seu lado. E mais uma vez, ele ativou seu golpe sangrento e começou a dar choque nos dois. Enquanto Asura pensa que ele quis dizer que é só que tem 2 deles, os para-raios agora. E mais uma vez, ele ativa mais um golpe sangrento e vai fazendo isso consecutivamente. E o velhote do outro lado, vendo pela bola de cristal, aquele Saratu começa a ficar muito puto, chorando pelo seu compatriota Fikamir. E assim, mais uma vez, ele ativa o golpe sangrento, eletrocutando aquele cara. E o velhote do outro lado, vendo pela bola de cristal, começa a gritar pelo seu amigo, mas o Kratos continua sem nem ligar, jogando vários raios nele. E o velhote continua gritando, pedindo para que ele pare. E assim o Kratos encara aquele pássaro, pensando que aquele ali é um dos batedores que apareceu no jogo. E então quer dizer que ele está observando tudo. E ele com muita raiva, fala que vai fazer ele se arrepender de ter tentado ferrar sua plantação. E agora naquele mesmo dia, a garotinha continua cavando com a sua pazinha. E o Asura encara ela, e vendo pelas suas mãos, ela trabalha bastante. E ele chama ela de pirralha, e pergunta o que ela faz ali. E ela diz que o Rei Demônio, os 4 grandes generais, e praticamente todos os adultos, estão ralando muito para cuidar da plantação. E então ela queria ajudar do seu jeito. E ele fala que no fim das contas, ela é só uma demôniozinha de rank baixo. E esse idiota ao seu lado já era o
fizeram tudo sozinho e o que ela pode fazer. E ela deve pelo menos ser um pouco útil. E ela vai até aquele cara e pergunta se é sério. E depois ela agradece por ele ter arado a terra e ainda servir como para-raios. E ele bem feliz fala que ela é gracinha. E esse tiozão ali até se sente útil. Mas o Asura diz que o sol está começando a torrar o seu cérebro. E ele fala que só porque ele arou um pedacinho de terra, ele já está tudo metido. E cultivar nesse fim de mundo é impossível. E eles perguntam se eles acham mesmo que vai dar alguma coisa. E aquela porcaria de batata nem brota direito. E dizem que esquentar o estoque de batatas, os brotos saem mais rápido. Mas, de qualquer forma, vocês todos irão morrer de fome. Só que a garotinha começa a correr, agradecendo pelos brotos de batata. E ele chama ela de pirralha e só vê ela correndo dali. E ele fala que esses inúteis querem pagar de úteis, mas não servem pra nada. E agora de volta ao palácio, o mordomo fala que está começando a duvidar um pouco do plano do rei demônio. E se realmente o Saratu vai mesmo vir salvar o Fikamir, sabendo que é uma armadilha. E nosso garoto diz que é claro que não. E primeiro, ele vai mandar os seus lacaios. E pra obrigar aquele desgraçado a aparecer pessoalmente, num lugar em total desvantagem, eles terão que detonar todos os capangas que ele mandar, pra que não sobre nenhum desgraçado vivo. E agora à noite, aquele velhote pensa que o Kratos é um idiota. E se ele realmente acha que seus bichinhos vão cair nessa, só porque ele ficou lá plantado igual um poste. Ele fica com pena do Fikamir. Mas o seu objetivo real é só acabar com essa porcaria de plantação. E assim ele ordena que os espíritos malignos vão lá e destruam tudo. E assim que eles entram no galpão, eles observam o nosso garoto. Enquanto ele fala que sabia e já imaginava que os espíritos da colheita iam dar as caras. E isso ele dá boas-vindas ao cemitério pra eles. Pouco deixa todos assustados. E o nosso garoto pensa que quando encontrou eles pela primeira vez no jogo, foi um pesadelo total. E eles são a segunda legião de confiança do Saratu. E o problema já começa com o fato de que eles, infelizmente, sempre andam em bando. Mas o pior é que se encostar neles, grudam igual carrapato e sugam toda a sua força vital. E ainda roubam as habilidades que você estiver usando. E esses monstros malditos só não são piores do que em Dark Souls. Mas ele pensa que existe um jeito de fritar esses caras. E ele pergunta quem será o primeiro a virar lembrança. E aqueles caras percebem que é uma armadilha. E eles começam a correr. Mas o Kratos fala que não. A armadilha de verdade vem agora. E quando eles estavam prestes a fugir, o nosso garoto pensa que ele espalhou muito sangue ontem à noite. E assim ele ativa o seu golpe sangrento e joga pra cima de todos eles. E quando ele se aproxima do sangue, todos eles são eletrocutados. E com aquele tanto de sangue, é causado um golpe sangrento em área, eletrocutando todos. E assim o Kratos grita que agora que eles estão vulneráveis a ataques físicos, é hora de lançar a tropa agrícola. E assim os agricultores já entram no galpão. E com as suas pás, eles começam a ir pra cima deles. E o nosso garoto pensa que eles podem parecer uns palitos secos e inúteis, mas são monstros da fase final do mapa. E ele fala pra eles que se o inimigo tomar dano físico já era. E eles nem mais fazem cócegas. E ele se pergunta, que sensação é essa? Ele tá se sentindo um alfa rei demônio, sem um pingo de piedade, e ainda por cima, sendo muito inteligente. E talvez ele seja mesmo um gênio, perfeito para esse mundo. Mas ele percebe que ainda tem alguns que não viraram um churrasquinho. E assim ele vai ativando o golpe sangrento neles, fazendo eles morrerem. Só que para sua surpresa, aquela garotinha estava escondida no meio das batatas. E ele se pergunta quem é ela, e desde quando ela está ali. Só que ele percebe o espírito indo pra cima dela. E assim o seu pai grita pelo seu nome, chamando ela de Flut. E o nosso garoto pensa que sempre tem uma dessas batatas assadas atrasadas. Mas enfim, agora o foco é eliminar o máximo possível desses espíritos da colheita fujões. E assim ele pega uma batata e percebe que o golpe de sangue não vai alcançar até lá. E simplesmente joga a batata para aquele espírito, torcendo que o mate e que ele não devore a criancinha. Mas para a surpresa dele, assim que a batata toca na sua cara, ela é jogada pra cima. E aquele espírito já pega aquela batata. Mas o que o Kratos não esperava era que depois de encostar na batata, ela simplesmente florescesse. O que surpreende muito a garotinha vendo aquela cena. E assim os espíritos começam a fugir. E o nosso garoto pensa que aquilo é um broto. E ele pensa que os espíritos da colheita, que aceleram o envelhecimento, acabaram ativando o relógio biológico da batata que estava parada. E ele pega a garotinha no braço e com essa cara de psicopata fala que ela mandou muito bem. E ela com muito medo não sabe o que fazer. E simplesmente ele solta ela e ela começa a correr. E ele fala pra tropa agrícola que eles devem esquecer o plano de atrair o Saratu. E agora é mais vantagem pra eles invadir primeiro. E agora o Asura se pergunta onde é que ele está e quem é ele e por que diabos ele está vivo. E ele cara o sol e percebe que é muito bonito. E aquela é a fonte da vida. E ele é grato por poder encará-lo. Só que nesse momento, a sua barriga começa a roncar, pois ele tá com muita fome. E assim a garotinha chama ele de Senhor Asura e fala que como ele ensinou a ela sobre o broto de batatas, deu tudo certo. E ela ainda ganhou um monte de chunos de prêmio. E o Senhor Kratos recrutou um batalhão de tropa agrícola e foi tentar fazer as batatas brotarem. E assim o Asura encara aquilo. E ele começa a tentar comer aquilo de longe, pensando que aquilo é comida. E ela pergunta pra ele se ele tá com fome e fala que vai dar um pouco a ele, tentando arremessar bem na sua boca. E ele começa a gritar, falando que bateu no seu olho, mas ela tenta mais uma vez, pedindo desculpas. E mais dois deles batem nos seus olhos. E ele continua gritando, só que pelo menos um caiu na sua boca. E ele começa a chorar muito feliz, pensando que é uma delícia. E sendo assim, o rei demônio Kratos recebeu mais um ponto de felicidade. E percebe que no fim, ele recebeu 300 pontos dessa vez, com os novos recrutas. E deve ter sido aquela pirralha, mas quem seria o outro? Mas ele não tá nem aí, quanto mais pontos melhor. E ele tem que economizar para a luta contra o Saratu. E assim ele chama sua tropa agrícola para partir para a guerra. E agora em frente ao palácio do Saratu, aqueles espíritos de antes vão cortar a ponte, para que eles não se aproximem. E eles começam a dar risada, falando que querem ver o que ele pode fazer. Só que rapidamente o nosso garoto dá um grande salto, mas o que eles não esperavam era que ele não conseguisse chegar na porta. E eles começam a dar risada, falando que ele é um idiota, e caiu direitinho na armadilha. E se jogou feito um tonto. Só que para a surpresa dos dois, o nosso garoto simplesmente usou o mesmo bug que ele usou para pegar os ovos daquelas gaivotas, colocando sua bundinha para jogo, o que deixou os dois chocados. E ele continua fazendo aquele bug, com o seu olhar assassino
cassino pra cima daqueles dois, e depois que ele sobe, eles começam a correr. E ele pensa que esse é o jeito que ele planejou desde o início, apontando para todos. E assim o mordomo entende as ordens, e ele começa a correr em direção ao palácio do Saratu, pensando que segundo a mente brilhante do Qin Jiangxiao, os espíritos da colheita estão morrendo de medo das batatas. Mas e se ele invadir sozinho, e sem levar nenhuma batata amaldiçoada, o que pode acontecer? E se o Saratu fala que ele tá sozinho, e nem mesmo trouxe aquelas batatas do capeta? Ele manda os espíritos da colheita partirem pra cima dele. E quando os dois estão prestes a se encontrar, o nosso garoto pensa que tem que dar o golpe final, o movimento salto quântico, usando seu bug mais uma vez. Eles não entendem o que é aquilo, e se perguntam o que é esse jeito bizarro de se mover, e desde quando ele consegue atravessar as paredes. E eles tentam encostar nele, pensando que se encostarem, eles conseguirão vencer, mas ele consegue fugir, usando aquele bug. E eles ficam muito putos, avançando pra cima da bundinha do nosso garoto. E depois de acumular tantos em um só lugar, eles falam que ele tá cansado, e nem mesmo o Rei Demônio aguenta tudo ali. Só que o Kratos diz que eles estão errados, e agora ele não é mais o Rei Demônio, ele é um jogador veterano raiz. E sendo assim, os Épidos dá ordem, e grita que os brotos germinem, com os soldados agrícolas aparecendo naquele lugar, e jogando as batatas pra cima daqueles espíritos, fazendo todas elas brotarem. E o nosso garoto diz que ele é um fazendeiro. E o mordomo pensa que no começo ele duvidava, mas de novo, tudo que ele falou se concretizou. E daí ele lembra de alguns dias atrás, com o Kratos falando pra ele que quando ele juntar todos em um só lugar, ele deve guiar a tropa agrícola, seguindo daquele mapa. Mas o seu mordomo disse que aquele era um antigo canal de irrigação abandonado e um beco sem saída. Só que o nosso garoto diz que não, tem algo ali, um atalho secreto. E daí ele pensa que fica logo depois da encosta dos mortos horrendos, e bem antes da entrada do mapa final, que ele achou fuçando cada pedacinho daquele lugar. E o que é estranho é que ele encontrou aquilo sem querer, numa parede completamente aleatória, bem no cantinho daquela caverna. E daí ele pensou que aquela textura era diferente, e depois de dar um golpe nela, apareceu uma passagem secreta. E ele lembra que esse caminho leva direto para lá, o corredor onde rola o primeiro round contra o Saratu. Mas ele não sabia que dava para subir ali. E daí ele pensa que naquele lugar, ele pode pegar a poção da metamorfose, se ela existe de verdade ali também. E daí os fazendeiros começam a ficar emocionados, falando que são brotos, e agora dá pra plantar. E ele muito feliz, só espera que a Flute possa viver de barriga cheia. E o nosso garoto bem sério, lembra de uma vovozinha falando que o seu querido Jiangxiao está morrendo de fome, e falando pra ele que essa velhinha vai garantir que ele esteja bem farto hoje. E depois ele lembra do momento em que ela foi levada ao hospital, e desde aquele dia, ele nunca mais ouviu a sua voz. E depois de pesar um pouco o clima, ele fala que quem se atrever a atrapalhar a sua chance de comer em paz, vai pagar com as suas vidas. E todo mundo em volta começa a comemorar, e daí o Baal aparece, e chama ele de seu Lorde, e fala que o Saratu é forte, e então o Baal vai ajudar, mas o Kratos diz que ele vai carregar as batatas, e esse é o seu dever como rei. E agora em uma câmara secreta, o Saratu chama o grandioso, o coração de gelo, e com seu poder congelante supremo, ele deve capturar e guiar ainda mais espíritos atormentados, e conceder aos seus soldados ainda mais força. Só que para surpresa dele, o nosso garoto aparece chutando a sua cara, e ele pergunta como Kratos achou esse lugar, e o nosso garoto diz que não importa, pois agora é a hora da porrada. E agora cara a cara com ele, aquele barbudo chama ele de tolo, e pergunta se ele veio achando que ia vencer. E ele começa a se transformar, falando que ele nunca viu o seu verdadeiro poder. E daí o Kratos pensa que viu sim, e não foi uma nem duas vezes, foram 19 vezes. E seguindo o Saratu pelos cantos dessa encosta, ele esbarrava nos capangas dele o tempo todo, e no fim, acabavam praticamente dizimando todos os monstros no lugar. E então, o desgraçado fugia para essa sala com coração de gelo, um artefato absurdo criado por um dragão ancestral, que deu a própria vida para isso, e diz que congela até a alma e prende os mortos no mundo dos vivos. E ele tentava usar esse poder para recrutar mais monstros, mas aí o paladino chegava e começava a luta final. E é quando eles vê a sua habilidade de merda, e com ele se transformando, o Saratu fala que ele é forte, mas mesmo assim, é ele quem vai vencer, se transformando no próprio Kratos. E o nosso garoto pensa que ele copia e imita todas as suas habilidades com os mesmos atributos. É só que o seu personagem, no fim, tava no seu modo Deus, tudo no nível máximo, uma força bruta absurda e uma esquiva beira do impossível. E se vacilar e levar um golpe dele já era. Mas agora, o que ele copiou foi o Kratos atual, que não tá lá essas coisas. E assim o Saratu vai para cima do Kratos, e o sistema mostra que ele usou seus pontos para comprar uma melhoria de atributos, e ele aumentou a agilidade em 30%, já conseguindo desviar do golpe do Saratu, dando um soco bem na sua barriga. E com ele babando, o nosso garoto aumenta mais 10% na sua força, indo para 30%. E depois, consegue bloquear o golpe do Saratu com seu próprio soco. E ele fala que isso dói muito, e porque ele ainda tá de pé. E o nosso garoto diz que é porque até para plantar tem que ser inteligente. E aquele cara muito puto ativa o seu golpe sangrento. E mais uma vez nosso garoto aumenta mais um status, agora o de mana. E ele também dá o seu golpe sangrento, que é muito mais forte do que o daquele cara, eletrocutando ele rapidamente. E depois que sua habilidade se desfaz, ele está igual a gosma no chão. E assim, o sistema diz que ele usou todos os seus pontos para aumentar os seus atributos. E agora o vigor, a mente, a força, a agilidade e a mana estão em 30%. E dele observa que ele tem uma missão de crescimento, onde ele tinha que aumentar os seus atributos. E depois de aumentá-los, ela foi concluída. E dessa maneira ele recebe uma nova habilidade, a invocação do trono do fazendeiro. E o custo são 100 pontos de felicidade. E o trono do rei da roça é repleto de ferramentas agrícolas, variadas e super resistentes. E o nosso garoto pensa que já gostou, e tava precisando mesmo de algo assim. Mas aquela gosma falante chama ele de Kratos, e pergunta se ele achou mesmo que tudo tinha acabado. E o nosso garoto fala que não tá nem aí. E na reta final, sempre rola uma segunda fase mesmo. E o Saratu diz que essa é a sua verdadeira forma, o poder ancestral do dragão maligno. E o nosso garoto diz que vindo
ao vivo é ainda mais insano. A força de ataque e a barra de vida dele não eram brincadeira. Afinal, ele era o chefe antes do final do jogo. Mas ele não tá nem aí. E quando ele dá um sorrisinho, logo nas suas costas, aquela porta é chutada e aparece o Bao e todo o seu exército. E o nosso garoto pergunta se agora que todos vieram para o mapa final, ele pode encarar todos eles. E o Naruto fica pensando, mas depois ele pergunta se eles não querem bater um papinho antes de qualquer coisa. E o nosso garoto manda a tropa agrícola avançar para cima daquele monstro e começa a espancar ele com as suas pás inchadas, perguntando como é que ele ousa atrapalhar a sua plantação, mandando ele morrer logo. E o nosso garoto vendo aquilo, pensa que se ele fosse lutar direito, talvez até ganhasse. Mas falar, se mexer e matar com suas próprias mãos fica muito pesado. E eles perguntam se o pessoal ainda tem fome, porque tá espancando ele com tudo, e eles realmente têm muita energia. Só que ele olha para o sistema e compra a invocação do trono do fazendeiro. E assim uma enorme luz verde aparece no céu, bem diante a todos, com o trono do fazendeiro descendo dos céus, o que surpreende todo mundo. E assim que ela desce, o nosso garoto fica perplexo com aquela cena, e todos a encaram, e começa a comemorar, falando que ele pegou o bicho morrendo, e fez questão de esmagar o crânio dele na última porrada. E seu chefe é muito cruel, e ele é o verdadeiro demônio, um vilão de respeito. E eles começam a idolatrar o Kratos, e o nosso garoto pensa que não tá mais nem aí, e começa a comemorar junto com eles. E agora de volta ao castelo, aquele cara que era o segundo para-raio, simplesmente vai tendo sua cabeça arrancada, e quando o Asura olha, aquele carinha tá indo direto para o céu. E o nosso garoto pensa que o campo foi arado, os brotos de batata germinaram, e as pragas que ameaçaram a colheita foram eliminadas. E agora, juntamente com os outros, ele fala que é hora de plantar. Só que para sua surpresa, aquele cristal começa a se mexer, e ele fica em dúvidas perguntando o que é aquilo. E esse sistema diz que ele alcançou 20 vitórias contra o Saratu, na encosta dos mortos. E eles perguntam se talvez eles somaram as suas 19 jogatinas anteriores. E o sistema diz que como recompensa, um evento secreto foi ativado, e a fonte da energia, aprisionada no coração do gelo, usada para o mal, vai despertar. E simplesmente, aquele cristal de gelo se parte ao meio, e ele começa a abrir. E o Kratos pergunta o que diabos é aquilo. Mas para surpresa dele, o que sai do cristal é um pequeno dragão. E o nosso garoto se pergunta se aquilo realmente é o que ele está vendo, um dragão de verdade. E esse um dragãozinho encara, e só fala Plock. E esse nosso garoto se aproxima daquele bichinho, e o bichinho pensa se esse é o seu pai. E o nosso garoto vai pegando ele no braço, e o dragãozinho começa a dar risada. E o dragãozinho pensa que quando ele saiu do ovo, tava tudo escuro e foi apavorante. Mas agora o papai finalmente veio buscá-lo. E o nosso garoto com essa cara horripilante fala que ele é uma fofura, o que deixa o dragãozinho com muito medo, se perguntando se ele realmente é o seu papai. E sendo assim, ele vai voltando ao seu território, e o seu exército da colheita começa a comemorar. E o dragãozinho continua muito assustado, mas o nosso garoto manda eles calarem a boca, e tem que crescer primeiro, para que eles possam comer carne. E o dragãozinho com muito medo pensa realmente se o seu papai vai comê-lo. Só que assim que eles voltam para o seu território, o nosso garoto encara toda aquela cena das mulheres, dos idosos e das crianças correndo para os braços dos seus bravos guerreiros da agricultura. E os casais das famílias estão muito felizes. E o dragãozinho pensa que todo mundo tá relaxando e parecem felizes. E eles não parecem, mas criaturas assustadoras. E assim ele olha para o seu papai, com o nosso garoto exalando essa aura maligna. E agora de volta ao seu castelo, aquele dragãozinho tá muito assustado lá no canto se escondendo. Só que o seu papai o encontra, enquanto ele pensa que eles estão esperando ele crescer para comê-lo. Só que o nosso garoto se pergunta o que ele dá para esse filhote. E dizem que o bebê dragão comia gema lapidada ou algo assim. Mas ele não tem nenhuma pedra decente, e só sucata enferrujada. E o mordomo diz que ele tem o seu relatório. E como ele previu, eles estão enfrentando dificuldades para formar os canteiros. E o nosso garoto diz que é claro, pensando que para plantar, eles têm que fazer aqueles montinhos de terra entre as plantações, ou nas bordas das áreas de cultivo. É só que, obviamente, para fazer isso precisa de terra, mas aquele solo ali está mais para uma pedreira. E quanto mais eles cavam, mais pedras eles encontram, e nada de terra. E o dragãozinho pensa que todo mundo ali está sendo escravizado. E eles perguntam se talvez ele será o próximo a ser explorado. Só que o nosso garoto pensa que aquilo ali é uma mina e não uma plantação. E desse jeito, eles levarão a eternidade só para tirar essas pedras. E se ele for usar eles todo santo dia, os chumos que eles prepararam de recompensa irão acabar rapidinho. E mesmo com os reforços dos outros lords, não vai ser nada fácil. E ele pensa que ele queria muito ser o tipo de protagonista de outro mangá, que invoca bichinhos mágicos. E fazendo querendo o dragão continua tremendo de medo. E o nosso garoto olha para o lado e vê a Flute ajudando eles cavando. E ele percebe que ela tá realmente determinada. E ele não quer mais ficar de mimimi. E deve pensar de um jeito para resolver isso. Porque a agricultura de verdade é assim mesmo. E sempre aparece um novo problema. Só que para surpresa de todos, alguém lança uma ventania de lâminas. E nosso garoto encara aquele enorme redemoinho. E ele pensa que é uma droga. Ele esqueceu completamente disso. A ventania de lâminas era aquele vento aleatório que aparece nessa área desértica. E se alguém for pego por aquilo, será fatiado igual sashimi em segundos. E se ele manda todos eles desviar e se esconderem atrás das pedras. E todo mundo começa a correr para as cavernas. E o nosso garoto pensa que ela ainda está longe, mas a força do vento é absurda. E desastres naturais é o maior inimigo da agricultura. Só que quando ele percebe, aquela Flute de antes está correndo na direção oposta, indo em direção ao redemoinho. E ele se pergunta o que diabos é aquilo. E ela vai correndo na direção do Asura. E o seu pai grita por ela. E o nosso garoto diz que lá vai aquela pirralha de novo. E esse ele entrega o dragão para aquele cara. E manda ele protegê-lo direito. E quem tentar segui-lo ele vai matar. E assim o Bao fala pro rei demônio que é perigoso e ele não pode ir ali. Enquanto o nosso garoto pensa que ele sabe disso. Mas não dá pra perder o seu para-raio favorito e uma das melhores ajudantes que ele tem. E a agricultura nunca foi esse conto de fadas de colher maçã sorrindo no pôr do sol. E aquele Asura se pergunta o que diabos ela acha que tá fazendo ali. E ela começa a tentar levantá-lo do chão. Enquanto o nosso garoto correndo na direção deles pensa que cultivar é lutar para sobreviver. Ou seja, é uma guerra completa. E se ele manda a pirralha sair
da frente. E ela pergunta o que ele tá fazendo ali. E rapidamente nosso garoto quebra aquela madeira, assustando muito ela. E seu Asura cai no chão. Mas quando o Kratos se dá conta, ele vê sangue jorrando na sua cara. E percebe que aquele sangue tá vindo da garotinha, tentando desamarrá-lo. E o Asura diz que esse nó está prendendo até um dos 4 generais. Isso não é algo que ela possa desfazer. Isso manda ela sair fora. E Kratos rapidamente coloca o Asura no seu ombro e segura a garota pelo braço. E o dragão, observando aquilo, pensa que ele consegue sentir a força dessa criatura. E o seu papai não é tão forte assim. E o Kratos começa a gritar, tentando salvar todo mundo. Mas o dragãozinho pensa que mesmo assim, ele continua seguindo em frente, mesmo sendo fraco e estando à beira da morte. E quanto mais ele corre, mais ele sente a sua determinação para sobreviver. Só que o nosso garoto não tem força suficiente e simplesmente cai no chão. E rapidamente o dragão se salta do pai da Flood. E ele pensa que o seu papai é uma criatura boa. Ele vai em direção ao redemoinho e simplesmente carrega sua habilidade e lança naquela ventania uma ventania de gelo. Enquanto nosso garoto pensa que a ventania tá ficando mais fraca. E ele usou o frio para reduzir a corrente de ar ardente. E o dragãozinho continua tentando parar aquela ventania. E nosso garoto pensa que não. Para um dragãozinho, isso é até demais. E nesse instante, vendo que ele não conseguiria dar conta, todo mundo correu para salvar os outros. O mordomo com a Flood, o pai dela com o rei demônio, e o Baal com o Asura. E o dragãozinho lá em cima, voando com as suas asinhas. E após todo mundo ser salvo, o nosso garoto tá de volta ao seu quarto, parcialmente acalmado. E alguém vai caminhando em direção a ele. E são aqueles 2 generais, que estão bem putos pela atitude recente do rei demônio. E o velhote diz que eles vão se aproveitar desse momento de fraqueza para cortar a cabeça dele. E a garota fala que depois que eles eliminarem aquele idiota do Baal e do Asura, um deles 2 irá virar o novo rei demônio. E esse velhote fala que até lá eles serão aliados. E nesse momento, eles abrem a porta do quarto do rei demônio e vão em direção a ele com suas habilidades ativas. E no momento que os 2 estão prontos para atacá-lo, os 2 tomam um susto, percebendo que o Kratos está dormindo de olhos abertos, com essa cara assustadora. E eles começam a tremer na base, pensando que eles sabiam que eles iam ficar de olhos regalados, esperando eles aparecerem. Só que mesmo assim eles não ligam e falam que é agora ou nunca. Só que mais uma vez, algo interrompe eles, que são o Asura e o Baal lá atrás, perguntando pra eles o que eles estão fazendo. E o Baal diz que o chefe tá dormindo e eles não devem acordá-lo. E aqueles 2 perguntam como assim dormindo, com essa cara de espírito maligno. E assim o Baal fala que se eles acordarem ele, o Baal vai surtar. E ele só tá avisando pra eles. E aquele carinha diz que como ele é um cabeçudo, ele até entende. Mas e o Asura? Ele realmente vai ficar do lado do rei demônio fazendeiro? E o Asura diz que não é bem assim. Não é que ele queira ficar do lado. Ele só tá pagando uma dívida de vida só uma vez. E na próxima, ele provavelmente estará junto com eles. E aquele cara pergunta se eles não conseguem pensar só pra plantar uma batata. Já está dando problema pra todo lado. E com certeza, tudo vai pro ralo. E é possível que eles morram de fome. Só que o Asura diz que mesmo assim, ele lembra daquela garotinha trabalhando muito pra ajudar os adultos, com as mãos rachadas de tanto trabalhar. E de linkar os 2 e fala que para não morrer de fome, você tem que lutar como se fosse pela sua própria vida. E bom, se é pra arriscar a vida, ele nem prefere sair na porrada. Mas pelo menos agora ele vai deixar passar. E daquele cara diz que eles irão se arrepender disso. E os 2 passam por ele. Mas pra surpresa do Baal e do Asura, o rei está acordando. E ele se levanta e pergunta o que o Asura tá fazendo ali. E o Asura, bem confiante, fala que pelo visto ele ouviu. E não é como se ele tivesse virado da sua turma. Ele só pagou uma dívida uma vez. Só que o Kratos interrompe ele e pergunta desde quando um para-raios anda e fala, com essa cara de psicopata. O que deixou o Asura perdidinho. E mais uma vez nosso garoto ativa o seu golpe sangrento pra cima dele, eletrocutando ele mais uma vez. E agora o Baal tá carregando o Asura de novo pra ser o seu para-raio. E o nosso garoto diz que sem enrolar, todo mundo vai voltar para o campo e tirar as pedras. Só que o Baal diz que quase todas as pedras já sumiram e os Zépiros já estão montando os canteiros. O que surpreende muito o nosso garoto, perguntando como assim. E quando ele olha, ele realmente está montando os canteiros. E ele vai lá falar com os Zépiros. E os Zépiros perguntam se o seu chefe acordou. E o nosso garoto pergunta quem tirou essas pedras. E os Zépiros diz que elas estão bem ali. E quando o Kratos olha, ele só vê o Plock. E eles perguntam o que foi. Só que nesse momento o Plock tá engolindo todas as pedras e comendo todas elas. Enquanto pensa que ele era pequeno para bloquear aquela ventania de lâminas. Mas se ele comer tudo que vir pela frente, ele vai crescer rapidinho. E assim o Kratos chama pelo Plock. E ele percebe que é o seu papai e vai lá correndo para abraçá-lo. E agora ele não tem mais medo dele. E o nosso garoto muito animado fala que ele é realmente a coisa mais linda que ele já viu. Enquanto pensa que a ventania de lâminas não aparece com tanta frequência. E como ele ainda precisa de tempo para crescer, se o Plock ficar vigiando lá de cima e lançar gelo antes, eles vão conseguir bloquear antes mesmo de começar. E é muito trabalhoso, mas num lugar sem previsão de tempo, é o que eles têm pra hoje. E com o campo pronto, agora é hora de preparar as batatas. E Deus Épiros diz que as reservas de chuno já estão acabando. E como eles irão dar as recompensas para os trabalhadores. E o nosso garoto diz que não precisa. Enquanto ele pensa que o primeiro inimigo da agricultura são os desastres naturais. E o segundo é o custo. E são obstáculos que eles têm que superar. E agora de volta ao castelo, aquela monarca do gelo vai tirando seu elmo. E pelo visto ela era uma elfa loira e delicada. Pelo menos atrás da armadura. E ela fala que realmente tá com cheiro de merda. E faz dias que ela se recusou a ir para o campo. Mas ainda assim esse cheiro não sumiu. Só que de nosso garoto vai até o quarto dela, chamando ela de Cirque. E fala que precisa conversar com ela. E ela pensa que é estranho. Ele nunca viu o seu quarto antes. E Kratos diz que precisa dela. E pede que por favor ela abra a porta. Mas ela só manda ele não começar com essas falas que dão margem a mal entendidos. E ele diz que se ela ficar escondida, só piora o mal entendido. E ela só manda ele voltar para o seu quarto. Mas ele diz que não está entrando. Só que ela se vira muito puta falando que ele não pode entrar. Mas para a surpresa dela, ele usou o mesmo bug de antes. E ela começa a gritar de um susto. E ela bem nervosa fala pra ele que não deixou ele entrar. Mas mesmo assim, ele forçou a sua entrada. E como ele pode entrar assim em um quarto de uma dama. Só que para a surpresa dela, o Kratos se ajoelha na sua frente. E ela pergunta o que ele tá fazendo. E ele fala pra Cirque que sem ela, ele não consegue fazer nada. O que deixa ela bem surpresa. Mas depois que ela escuta, ela fica coradinha na hora. Enquanto ele pensa que para cortar os custos, ele vai se ajoelhar o quanto for preciso. E ele com certeza quer viver sem nenhuma taxa. E agora mesmo, só a lâmina
lâmina afiada e precisa dela pode salvá-los. E ela, bem envergonhada, enrolando o cabelo, fala que se ele tá falando assim, desse jeito tão sério, e então tá bom, ela vai escutar do que ele precisa. Enquanto na cabeça dela, ela não consegue acreditar no que tipo de palhaçada é essa. E esse cara tá realmente doido mesmo. E depois que ele explica tudo pra ela, eles vão direto para o depósito, onde estão as batatas. E o Kratos diz que quer que ela corte as batatas, e tem que cortar ao meio, para conseguir plantar. E de primeira, ela fica paralisada com aquele motivo, mas depois que ele entende, ela fica muito puta, falando que esse desgraçado quer usar ela de novo. E esse rei demônio é realmente um maldito. E ela fica com muita raiva dele. E eu também vou ficar com muita raiva se você não deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, para chegarmos finalmente aos 100 mil inscritos. E rapaziada, nesse vídeo, eu trouxe todos os capítulos disponíveis dessa obra, que tá ficando cada vez melhor, e que em várias partes lembra muito a obra do Lloyd e do Javier. E como ainda não tem muitos capítulos, quando sair mais, como sempre, eu vou trazer primeiro para os membros, e depois que tiver uma boa quantidade de capítulos, eu compilo tudo e trago pra geral. E para receber esses vídeos, você deve fazer parte da nossa comunidade de membros, clicando em Seja Membro aqui embaixo. E então eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!